Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo uma situação para explicar que nem sempre a justiça de Deus espera a vida futura para se exercer sobre o culpado. A reencarnação cumpre um papel fundamental na filosofia espírita para resolver a questão da justiça divina. Muitos dos nossos conflitos, das nossas questões, só conseguem ser resolvidas ao longo de muito tempo, ocupando uma ou várias reencarnações para que as criaturas se ajustem entre si de forma equilibrada. Nada obstante, o exercício da justiça divina, em particular sobre o sujeito, punindo quando ele está em erro, nem sempre espera uma vida futura. De todo modo, em qualquer situação, vale sempre essa tríade proposta no entendimento da filosofia espírita: arrependimento, expiação, reparação. Já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card para quem tiver interesse se aprofundar um pouco mais nesse tema. No entanto, o indivíduo já pode cumprir nessas etapas na própria existência em que ele cometeu o seu equívoco. Então, quando a gente fala das nossas expiações, elas acontecem tanto no retorno ao mundo espiritual, quanto em vidas futuras ou em reencarnações futuras. Esse é o caso mais comum. No entanto, também é frequente de acontecer já as expiações dentro da própria vida na qual o indivíduo cometeu o seu erro. Allan Kardec estudou um caso assim, que está na Revista Espírita, de 1864. Eu deixei a referência aqui na descrição do vídeo. Trata-se a respeito de um senhor X, qualquer, de Berlim, que fez fortuna. E ele tem um pai que, já mais velho, caiu na pobreza. Esse pai resolve buscar a ajuda do seu filho e pede a ele um amparo material. Seu filho, Sr. X, muito rico, nega essa ajuda. O pai entra na justiça e pede uma pensão alimentar para o seu filho, para ele ter direito ao mínimo para conseguir sobreviver com alguma dignidade. O filho, Sr. X, já prevendo ali uma decisão favorável da justiça, faz uma artimanha. Ele transfere, pelo menos nominalmente, toda a sua fortuna, toda a sua riqueza para um tio paterno. E aí a justiça dá ganho de causa ao pai, mas quando sai o resultado não tem mais nada em nome do filho. O pai então deveria insistir num processo que ele não tem mais dinheiro para pagar, para comprovar que aquilo era só um artifício, que o dinheiro era do filho. Mas o pai não tem dinheiro para isso, segue ali na sua pobreza. Mas então acontece uma volta da fortuna. Esse tio que nominalmente está senhor de toda essa riqueza, ele vem a falecer de repente, não deixou um testamento claro, e a justiça então interpreta que toda essa riqueza acumulada deveria seguir para o parente mais próximo, que no caso era o pai do senhor X. E aí a situação se inverte. O pai entra na fortuna e agora é o filho que está na pobreza. Não há comentários na matéria de Allan Kardec sobre como que ficou a relação do pai com o filho, se o pai deu alguma coisa para o filho, para o senhor X, ou enfim, se retribuiu com vingança, isso não é mostrado lá. Mas Allan Kardec explora essa situação e escreveu o seguinte: os exemplos de castigo imediato são menos raros do que se pensa. Se remontasse à fonte de todas as vicissitudes da vida, ver-se-ia quase sempre a consciência natural de alguma falta cometida. Então Kardec está nos chamando a atenção para isso. Não precisa necessariamente esperar para acontecer numa vida futura, né, esse castigo diante de um erro. Pode ser na própria vida presente. E Allan Kardec escreve algo muito importante para a gente fixar. A cada instante, recebe o homem terríveis lições, das quais, infelizmente, tira pouco proveito. Isso me faz lembrar uma piada histórica que diz assim, que a gente aprende muito com a história, com aquilo que aconteceu de errado, como os eventos trágicos da Segunda Guerra Mundial. Um exemplo bem forte. A gente aprende, mas continua vivendo do mesmo jeito.
Sabe isso? É o que Kardec está dizendo aqui. Enseguecido pela paixão, não vê a mão de Deus que o fere. Longe de se acusar por seus próprios infortúnios, atribui-os à fatalidade, à má sorte e por aí vai. Mas, gente, nós somos responsáveis pela nossa vida moral. Então, se a gente for com muita honestidade buscar as causas das nossas aflições, na maioria das vezes a gente vai perceber que elas são resultados das nossas escolhas equivocadas. O que é que Deus pede ao culpado? O arrependimento e a reparação voluntária, que é o que eu comentei naquele vídeo, já deixei indicado para vocês. Mais ainda, minha gente, Allan Kardec enfatiza a misericórdia divina. Porque quando nós erramos, é um direito nosso e a gente tem o dever de se reparar. Mas a gente pode escolher caminhos que não gerem sofrimento para nós. E Deus atua incessantemente para que a gente descubra, para que a gente perceba esses caminhos. A gente é que não dá ouvidos. Allan Kardec escreve assim: Deus multiplica ao nosso redor os avisos sobre todas as formas durante a nossa vida. Por exemplo, desgraças, decepções, perigos iminentes, tudo que poderia fazer a gente refletir. Mas a gente fica cego, a gente fecha os ouvidos e a gente não percebe esse aviso da providência divina. Então é um grave erro a gente pensar que o mal vai ficar completamente impune na vida atual, que é até uma ânsia nossa, vendo as corrupções de políticos, empresários, essas situações mais trágicas, a gente fica revoltado, não necessariamente vai ser punido na vida futura. Pode já começar ou ser completamente exercida essa punição na presente vida. De onde a consequência é que se o homem aproveitasse os avisos que recebe, enfatiza Kardec, se arrependesse e reparasse desde esta vida, teria satisfeita a justiça de Deus e não teria mais que espiar e reparar, quer no mundo dos espíritos, quer em novas existências. Então tem essa vantagem. Se eu já reparo na presente existência, se eu já estou espiando e reparando, melhor para mim. Não preciso fazer isso no retorno ao mundo espiritual, nem numa futura encarnação. É o meu recorte a respeito desse tema, minha gente. Desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima!